Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias no canal, então espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E se você gostar, não se esquece no final ou agora de dar um joinha e se inscrever, óbvio. Enfim, antes de iniciarmos, mas já vou falar o tema de hoje é inferno, sim. É um tema um tanto inusitado? Acho que não, né? É bem comum, mas a gente não tem tanto conhecimento sobre esse assunto. O que a gente vai aprender hoje aqui não vai ser muito, eu admito, mas vai ser bem legal, eu prometo. Eu, pelo menos, me surpreendi em alguns pontos da nossa narrativa, ok? Então, já de início eu quero deixar alguns avisos, como por exemplo, tudo que é citado aqui é baseado em pesquisas online feitas por mim mesma, em experiências de vida, minhas experiências e também relatos contando a experiência de outras pessoas, também algumas passagens da Bíblia e algumas coisas segundo a Bíblia. E algumas vezes, né, como no último, eu acho que foi no último, artigo científico. Eu acho super interessante trazer artigo científico para um tema que é assombrações e tudo mais, sabe? Um tema mais espiritual. Não sei vocês. E, bem, tudo que eu puder compartilhar com vocês vai estar aqui na descrição, então vocês podem ir lá. Se eu puder compartilhar link de relatos, vai estar lá, de artigo científico também vai estar, de Bíblia, tudo que eu puder, eu prometo, eu coloco lá no, na descrição. Gente, algumas palavras vão ficar aparecendo aqui, vocês já sabem que fica aparecendo ao decorrer do vídeo, perdão. É porque algumas palavras vai ser em hebraico, outras vai ser no latim, e aí eu não tenho afinidade com essas palavras. Geralmente na escola eu ignorava elas e só escrevia, mas nunca tentava ler. Uma coisa que eu achei super interessante sobre esse tema e eu fui achar ele, por incrível que pareça, já no final das minhas pesquisas, é como ele é escrito em latim. Só que o foco não é a escrita, que inclusive vai aparecer aqui. É o que significa. Significa o que está abaixo. Sim. Dá a impressão daquela coisa que a gente já imagina, né? Sobre o inferno. Que o inferno está abaixo e o céu está em cima. Não dá? Não dá uma referência ali meio indireta? Eu acho que dá. E bora seguir. Eu só queria deixar essa observação que eu achei muito interessante. Igena, ele é citado na Bíblia, tá, gente? É citado e simboliza um lugar de destruição. Uhum. Se você for ler de acordo com o que está na pesquisa do Google, quando você coloca Gena segundo a Bíblia, vocês vão ver que Gena, ele é um local geográfico real, bem real, viu? E ele é um vale ao sul de Jerusalém que se tornou símbolo de destruição e punição. Era usado como depósito de lixo e local de incineração, onde se lançavam corpos de pessoas consideradas indignas e animais mortos. E Jesus usou a Guena como metáfora para a punição eterna ou, entre aspas, segunda morte, um estado de destruição completa e aniquilamento, e não como um lugar de tormento consciente. Vocês podem notar que cita destruição completa, e não essa visão que nós vemos sobre o inferno de que ele é um lugar de tormento eterno, entende? Mas, tá, Yara, isso quer dizer que o inferno existe na Terra, um local? Bem, eu não sei, né? Cientificamente, sendo sincera, segundo as pesquisas, e vocês vão ver, não. Não existe um local em terra, mas este lugar chamado Guena é citado na Bíblia e usado como referência, entendeu? E vocês podem notar que eu achei muito interessante semelhanças assim, o porquê foi usado. Ele era usado como um local de depósito de lixo, um local de incineração, um local onde se lançavam corpos e pessoas consideradas indignas. A questão dos animais mortos, eu não acredito muito que os animais vão pro inferno, não, tá, gente? Eu acho que eles têm um canhãozinho ali só deles. Vocês entendem? O porquê ele foi usado como exemplo? Porque naquela época tinha essa cidade, e essa cidade era uma cidade
infernal, gente. Tecnicamente isso. Então, bora lá. Outra coisa que eu quero deixar claro, que eu esqueci até de botar aqui no enredo, mas eu lembro, porque né, eu estudei várias vezes, é que é o seguinte, quando a gente pensa em mundo inferior, né, e inferno, a gente associa-se à mesma coisa, não é? Mas não, não é a mesma coisa. São distintamente iguais, mas ao mesmo tempo têm pontos diferentes. Tem, querida, tem pontos diferentes. Quando a gente fala de inferno, a gente pensa logo no lugar que foi citado agora há pouco, tormento eterno. Quando fala de mundo inferior, a pessoa pensa, e segundo pesquisas também, é um lugar que é o mundo dos mortos, entende? Mundo dos mortos e lugar de tormento e tortura e castigo é muito diferente, muito distinto, não é? Apesar de que se a gente não levar no pé da letra, a gente associa ser iguais. E bem, são distintamente iguais, mas não significa que são totalmente, entende? Em Mateus 5:22 e 10:28, Jesus fala sobre ser lançado à guena, fazendo assim referência à punição da morte, entende? E a punição pós-morte, ela é aplicada, eu falo isso sobre autoridade da minha leitura do livro de Salmos. Ela é aplicada aos ímpios e às suas ações. Como assim, Ara? Por que você está dizendo que de acordo com sua autoridade? Porque eu gosto muito de ler o livro de Salmos da Bíblia. Inclusive, o meu livro favorito, o meu texto favorito, na verdade, está lá, que é o Salmo 23. E se você for ler só os Salmos, ele não é muito grande, tá? Você vai ter uma grande compreensão de que o pesar sobre o ímpio, a justiça de Deus sobre o ímpio, ele é muito grande, tá bom? Então, a conclusão é isso, não seja uma pessoa má. Tá, Yara, eu não vou ser uma pessoa má. Eu não vou. É engraçado falar isso, porque vocês vão entender que às vezes você não precisa ser mal. Você precisa disso aqui, se você não controlar para você ir pro inferno. Mas bora lá. E um dos claros e nítidos motivos para alguém ir para o inferno é a consequência da separação entre você e Deus. Exatamente. Separação, tá, gente? A consequência da separação. E Jesus também falou sobre a necessidade de evitarem esse destino. Entende? É tudo uma questão de consequência, de separação, de necessidade, de ações. Vocês... Ai, gente, é muito complicado, é muito difícil ser humano. Tipo, se você se apegar ao céu e ao inferno, é muito difícil. Mas enfim, bora lá. E a fé, ela é a confiança absoluta em algo ou alguém. Isso é segundo o significado da fé. Mas eu ouço constantemente de que a fé, ela é... Ai, cadê? Agora eu esqueci. A fé, ela é a certeza do que não vemos. Eu acho essa frase muito mais significativa para a palavra fé. E tá, mas o que a gente não vê não significa que não exista. Por exemplo, o ar. O ar é um bom exemplo. Só que no mundo espiritual, quando a gente não vê, é por quê? Vocês sabem? É porque os nossos olhos espirituais estão fechados, ou a gente também não tem aquela famosíssima, como é que o povo fala? É quando você consegue sentir e tudo mais, quando você é sensitivo, né? Acho que seja essa a palavra correta, entendeu? E tá, Yara, mas o que é esses olhos espirituais? É muito interessante, gente, esses olhos espirituais, porque tem gente que morre e não consegue testemunhar o sobrenatural. E quando eu digo isso, eu quero dizer realmente testemunhar. Ele ali vê, ter a certeza de que viu, tá? E os olhos espirituais, eles se referem à capacidade da percepção além do real, do físico e permitindo a compreensão espiritual e conexão com o divino. O interessante é que a visão, entre aspas, pode ser entendida como uma abertura para a realidade espiritual. Eu achei muito interessante nessa pesquisa ter aparecido essa questão aqui de realidade espiritual, e não de mundo espiritual ou de outras referências que fazem a realidade espiritual, entende? Eu achei isso muito interessante, porque tem gente que
Quando a gente fala sobre mundo espiritual, a pessoa já acha às vezes que é bobagem, acha que não existe, mas quando a gente fala de realidade, é algo real, independente se você acredita ou não. Eu acho a palavra realidade espiritual muito mais adequada para se referir ao mundo espiritual. E continuando sobre os olhos, porque eu vou trazer uma pequena palhinha para vocês, em algumas tradições, como por exemplo o yoga e a cabala, gente, eu nunca ouvi falar, depois eu vou pesquisar só de curiosidade. O terceiro olho, que é justamente os olhos espirituais, é associado ao centro da consciência e da espiritualidade. Interessante, não é? Diferente dos olhos físicos, os olhos interiores, são direcionados para o interior, permitindo a autorreflexão e a compreensão da própria natureza. Essa questão de autorreflexão é muito interessante porque eu acho que você tem que se perdoar, perdoar as outras pessoas, você tem que estar de bem consigo mesma para você ter a compreensão do que você erra, do que você errou e melhorar, sabe? É uma questão muito ampla. Vai aí uma palhinha, né, dos nossos futuros temas, porque eu pretendo abordar essa questão, mas é muita coisa, gente. Inclusive, eu descobri que o tema de hoje não era esse e que eu simplesmente estava fazendo enredo do outro, acabei, né, iniciando o enredo do outro também, e aí acabei trocando um pelo outro sem perceber, então, enfim. E uma coisa que certamente vocês não sabiam ou não pensavam é que, segundo sugestões bíblicas, o sofrimento ele é relativo. Relativo. Eu sempre tive o pensamento, não sei você, mas eu sempre tive o pensamento de que pecado é pecado e pronto. Só que o peso na balança sobre seus pecados, ou é assim que fala? Acho que sim. Ele é muito distinto, vamos dizer assim, porque o meu pecado não é igual ao seu. E Tayara, mas vamos supor, por exemplo, que a gente tenha cometido mesmo um pecado. E aí? E aí que tem muitas variáveis. Eu vou citar uma variável, por exemplo, mas eu vou citar só um pouquinho mais pra frente, porque tem mais umas coisas para falar com vocês. Pelo que é citado e também pelo que eu entendi, o pesar de cada pecado será contado. Tá, mas e aí? Isso significa que a sua punição no inferno pode variar de acordo com o seu pecado. Isso não significa que será insuportável, talvez apenas um pouco menos ou um pouco mais. Tá, aí você pode pensar, eu estou melhor que fulano. Já, segundo a Bíblia, você já pecou um pouquinho mais do que eu. E em Romanos 14:12 diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você consegue dar conta de si mesmo? Eu não sei se eu consigo não, tá, gente? Não sou o tipo de pessoa que fica... Ai, até gaguejei. Eu acho que é mentira. Eu acho que eu tô mentindo. Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica fofocando. E quando eu fofoco, futuramente eu faço questão de falar pra pessoa que eu falei aquilo dela. Então, né? E em Mateus 12:36 e 37 diz o seguinte: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Exatamente. Vai aí outra palhinha do que eu quero abordar aqui no canal, que é o poder da palavra. Entendem? Gente, olha o quão irreal é a palavra hoje. Ela não tem peso. Eu digo assim, físico. Mas no mundo espiritual o peso dela é uma coisa surreal. E ela é capaz de te condenar ou te livrar. A gente deve prestar mais atenção nessa questão. Agora nós podemos concluir a base bíblica da seguinte forma: os céus nos será dado
segundo as nossas ações, segundo a nossa fé e segundo a nossa vigilância. E quando eu digo vigilância, não é no vizinho ou, sei lá, no parente chato não, tá? A vigilância, ela é algo que eu acho fundamental. Por quê? Lembra que eu falei dos olhos espirituais? Eles não são voltados para dentro, na questão do autoconhecimento e tudo mais. Então, eu botei a vigilância aqui justamente por essa questão. Porque vigiar é vigiar nós mesmos. O que nós falamos, pensamos, fazemos. Porque, gente, eu acredito que nem eu e nem você queremos ir para o inferno. Bem, algumas pessoas classificam o inferno como a ausência ou a perda de Deus em suas vidas. Eu, particularmente, classifico sim o inferno desta forma. O inferno é abordado da seguinte forma. No Islã, ele é chamado assim, e é um lugar de fogo. Não mudou nada do que a gente conhece, não é? Mas vai mudar. No Espiritismo, é um estado temporário. Temporário. Foca nesse temporário, tá? De sofrimento moral. Também foca no sofrimento moral. E no Judaísmo, que vai aparecer aqui também, é uma etapa de purificação. Gente, olha como é distinto. E tem uma outra religião que também aborda como um reino de punição temporária. Você sabe qual é? Eu acho que deve ter muitos, né? Mas é o budismo que eu estou me referindo. E vocês podem notar, sim, vocês podem notar no que eu falei, que alguns é citado que é um local temporário. Mas no catolicismo é um lugar permanente, não tem segunda volta. Não tem. E um ponto interessante é que o inferno também é abordado como um lugar frio. Essa aqui eu disse que tinha uma coisa que vocês não iam saber. Bem, eu creio que vocês não sabem. Sobre a questão do inferno frio é o seguinte. Ele é abordado em algumas culturas, como por exemplo no judaísmo e na mitologia grega. E tem também uma obra chamada Divina Comédia que aborda essa questão e vai aparecer aqui o nome do autor. Ele reflete nas características do inferno frio, onde Lúcifer está congelado no centro da Terra. Entende? E uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu tô sentindo na minha voz, é que eu acho que eu vou ficar doente, eu não sei. Creio que vai acontecer, mas eu espero que não. E caso ocorra, eu não vou estar podendo gravar vídeo. Imagine um vídeo longo falado. Gente, eu posto um vídeo aqui de 1 hora. Às vezes os vídeos saem por 1 hora e meia, quase 2 horas. É muito puxado e ainda tem edição. Então, se eu ficar doente, mil perdões por não postar. E agora a gente vai entrar na questão que eu acho muito interessante. É uma questão que a gente já sabe, né? Mas é bom citar. É o inferno segundo a ciência. E sabemos que, por sua natureza empírica, não oferece evidências da existência de um inferno literal, seja como local físico ou estado da consciência pós-morte. Eu achei super interessante eles ter abordado essa questão de um estado da consciência, entende? É muito interessante isso. E existe ausência de evidência e sabemos naturalmente que a ciência ela é baseada em evidências. E a morte, segundo a ciência, é considerada como o fim da consciência individual, sem indício de uma vida após a morte ou recompensa em um local específico. Quem tem suas dívidas, que pague elas, viu? Que pague elas enquanto está em vida, tá, Yara? Mas como a gente vai pagar? Perdoa aquele amigo, não guarda rancor, para de falar da vizinha, para de olhar pro marido da outra, essas questões. Quanto menos carga tiver, menos sofrimento, tá? Se você não tem como se livrar do inferno, pelo menos diminua ele. Eu vou trazer aqui, antes dos relatos, uma questão muito interessante que eu achei enquanto eu estava pesquisando relatos. E é um comentário, tá bom? Então, eu acho que vocês vão gostar. É uma pergunta já de início que diz o seguinte: existe uma história de uma alma no inferno sendo salva? E aí ele comenta: para mim, se isso acontecesse, demonstraria a bondade e a misericórdia de Deus. Uma alma que após a morte foi enviada para o inferno, mas de alguma forma implorou a Deus por misericórdia e decidiu, fazer penitência e reparações.
oferecendo seu sofrimento por aqueles que correm o risco de ir para o inferno, e na misericórdia de Deus foi salva. É possível fazer boas ações no inferno? Isso é uma pergunta. Existe uma história no islamismo que eu ouvi, onde um homem em Guiana pediu a Deus para virar o seu rosto para o céu, e Deus o fez. Ele podia sentir o fogo em suas costas e então pediu a Deus para aproximá-lo do céu. O fogo se tornou distante e a brisa fresca soprou em seu rosto. Eventualmente ele está completamente no céu. É possível que haja uma alma que pediu isso a Jesus, sendo permitida a entrada? Se por algum milagre houver uma alma no inferno que ama a Deus, mas viveu uma vida pecaminosa, vocês entendem? Eu acho um questionamento muito interessante, mas é uma coisa que a gente não tem resposta, afinal de contas, né? Porque se existe qualquer alma, ou um ou dois, ou sei lá, que Deus libertou das labaredas de fogo, a gente nunca vai saber, porque tá no céu, tá nos cuidados de Deus, entende? E tem um comentário nesse post e eu vou ler pra vocês, porque afinal de contas a gente trabalha também com opiniões. E a pessoa comenta o seguinte: não há arrependimento após a morte. Satanás quer enganar o máximo de pessoas que puder. Se ele conseguir enganar as pessoas a acreditar que não há razão para aceitar Jesus como seu salvador nesta vida e enganá-las a pensar que há uma chance após a morte, ele terá carregado com sucesso o caminho largo que leva à destruição. Você faz suas escolhas nessa vida. Está determinado ao homem morrer uma vez e depois o julgamento. Não há parada entre morte e julgamento. Agora a gente vai para o segundo comentário nesse post, neste questionamento. E aí, esse aqui é muito interessante porque ele não expressa a maior parte da sua opinião, não. Ele coloca uma passagem da Bíblia. E aí a gente vai fazer a reflexão, né, de acordo com o que ele colocar. De início ele diz o seguinte: eu não acho que seja possível alguém ir do inferno para o céu. E aí começa com a passagem da Bíblia que é o seguinte: o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o lado de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro ao seu lado. E clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, pois eu estou em angústia nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro da mesma forma coisas mais. Mas agora ele é consolado aqui, e tu estás em angústia. E, além de tudo isso, entre nós e ti foi fixado um grande abismo, para que os que quisessem passar daqui para ti não pudessem, e nenhum pudesse atravessar de lá para nós. Lucas 16, 22 e 26. E uma coisa que eu achei muito interessante sobre a questão do texto bíblico citado aqui é que existe o abismo entre o céu e o inferno. E o interessante, né, é que esse abismo existe é para que não haja, sabe, pessoas indo e voltando. Isso é muito interessante. Eu acho isso correto, gente. Eu não vou mentir. Acho isso correto por quê? Porque se tivesse como você ser uma pessoa má, vai pro inferno e ser libertado, gente, a pessoa vai ser má, as pessoas iam se aproveitar, as pessoas iam ser más e tudo mais, e chegar lá. Claro que ninguém engana Deus. Se você tem uma índole que não é muito bonita, Deus vai saber. Mas, entende? Mas querendo ou não, os arrependidos também, né? Ai, gente, eu não sei. É uma questão muito difícil. Eu sou muito a questão de que todo mundo merece, como é que fala? Merece o bem, independente do quão mal ele tenha sido. Mas, inclusive, eu já pratiquei isso, tá? Tem gente que, assim, fez tanta coisa comigo, mas eu nunca me vinguei. Mas não vou mentir, eu já tentei uma única vez. Mas é isso. E, querendo ou não, gente, eu acho uma questão muito difícil de responder, ou de lidar, ou até mesmo de ter um pensamento, porque todo mundo tem a sua própria opinião, mas é até difícil ter uma própria opinião sobre essa questão. Porque se você é ruim em vida, chega no inferno, você vê aquilo tudo e diz assim, meu Deus, eu não deveria ter feito isso com eles. Aí se arrepende e vai pro céu. Ah, eu não sei.
Ai, eu não sei, é muito difícil falar sobre isso. Mas vocês entendem? Vocês gostaram dessa questão aqui que foi que eu trouxe? Porque eu adorei. Eu adorei. E como eu falei, é uma questão que é difícil até mesmo ter uma opinião sobre, mas se você tiver alguma, deixa aí nos comentários que a gente vai ver e conversar. O nome do nosso primeiro relato se chama Eu Fui para o Inferno e Voltei e foi enviado por Rômulo. E muito obrigada, Rômulo. Que, cara, pelo visto é muito difícil achar esse tipo de relato, porque não consegui achar mais em pesquisas e só tinha esse no e-mail, mas bora lá. Eu estava em um quarto escuro, trancado há dias. Tinha me perdido novamente nas drogas, e a minha família já havia desistido de mim. Inclusive, eu já havia desistido. Aquela noite eu só queria apagar e esquecer tudo. Enfiei a seringa no braço e fechei os olhos, torcendo para não acordar. Eu não dormi. Eu sinto que eu morri. Primeiro, uma escuridão total. Não havia som nem luz e muito menos tempo. Só uma sensação de queda, como se a minha alma estivesse sendo sugada para fora do meu corpo lentamente. Era um puxão que eu não podia resistir. Quanto mais eu me debatia, mais eu afundava. Eu acho que ele quer dizer mais assim, parecido com a questão da areia movediça, não é? Senti como se eu estivesse afundando em um pântano invisível. Então eu comecei a ouvir vozes, sussurros, risos e até mesmo gritos. Gritos humanos, gritos de dor e um arrependimento e desespero. Eles se misturavam como uma orquestra de tormento. Quando eu abri os olhos da alma, que interessante, gente, ele colocou entre aspas e, cara, pegou muito no assunto que eu falei, né, de olhos. Eu não tinha lido esse relato, mas muito legal. Enfim, quando eu abri os olhos da alma, eu percebi que estava em pé, num lugar que não era a terra. O chão ele era feito de um tipo de pedra preta, quente e viva. Pulsava sobre os meus pés, como se tivesse batimento cardíaco. No ar, um cheiro insuportável de enxofre, sangue e carne queimada, e um calor constante, abafado, que me sufocava. O céu era inexistente. Acima só havia uma névoa avermelhada com relâmpagos negros cortando o vazio. Eu comecei a andar, ou melhor, eu fui empurrado. Era como se mãos invisíveis me levassem para a frente, obrigando-me a ver a tudo aquilo que estava diante de mim. Havia pessoas presas em jaulas de ossos, devorando umas às outras sem parar. Algumas gritavam por socorro, outras apenas gemiam como animais. Uma mulher me olhou e sussurrou: Não olhe nos olhos deles. Olhar nos olhos de quem? Foi então que eu vi as criaturas. Seres altos, magros, com garras e olhos que brilhavam como brasa. As unhas grandes, muito grande, era como se os dedos fossem longos e finos. Eram os carcereiros, os torturadores. Alguns tinham asas deformadas, outros corpos cobertos de chagas. Cada um deles parecia se alimentar dos condenados. Quando passavam por mim, eu sentia o meu corpo espiritual ser rasgado só com a presença deles, sabe? E um deles parou bem na minha frente. Seus olhos penetravam dentro de mim e eu vi. Eu mesmo. Vi minha vida inteira, os meus pecados, as minhas traições e até mesmo as mentiras, as pessoas que machuquei, e cada cena era projetada como um holograma sangrento ao meu redor. E então ele falou com uma voz que eu não ouvia com os ouvidos, mas sentia direto dentro da minha alma. Você pertence a nós agora. Eu tentei correr, gritei, mas não havia como escapar. Eu fui arrastado por um corredor de espinhos vivos,
Cada passo era como caminhar descalço sobre cacos de vidros. Ao meu redor, as paredes pareciam feitas de carne humana e elas respiravam. Vi um homem fundindo a parede, com olhos arregalados e sem pálpebras. Ele murmurava algo sem parar. Pedi outra chance, mas não veio. Pedi outra chance, mas não veio. Então eu entendi que aquele lugar não era só um lugar de castigo físico. Era espiritual, emocional e mental. Lá o tempo não existia. A dor nunca cessava. Não havia arrependimento que resolvesse aquela situação. E então eu entendi. Era tarde demais. Mas em meio ao desespero eu lembrei de algo que a minha avó dizia quando eu era criança. Mesmo nas trevas densas, uma prece pode romper o abismo. Eu não sabia rezar, mas com a voz embargada e a alma dilacerada eu gritei um nome. Jesus, me tira daqui. Por um momento nada aconteceu, mas então uma luz branca rompeu a escuridão como se um raio atravessasse a eternidade. As criaturas começaram a gritar, se afastando, e a luz me envolveu e eu acordei. Estava numa maca no hospital. Os médicos diziam que eu tinha sofrido uma parada respiratória. Eu estive clinicamente morto por 11 minutos. Mas o tempo que eu vivi lá parecia uma eternidade. Hoje eu estou limpo. Abandonei tudo, não porque sou forte, mas porque sei. Gente, mas porque sei o que me espera se eu cair de novo. Eu não quero voltar para lá. Eu quero falar com vocês 3 pontos que eu achei interessante no relato. O primeiro é a questão dos olhos espirituais. Isso pode ter acontecido porque o amigo ele pode ter os olhos espirituais abertos. O segundo, a questão do fedor que tinha lá. O enxofre, carne podre. Eu acredito que também carne podre não foi citada, eu acho, mas carne queimada sim. E isso me faz pensar que algumas vezes, quem assiste relato com frequência sabe que algumas vezes, dependendo da morte da entidade ou do espírito, esses quesitos são apresentados na cena. Aí eu comecei a pensar agora há pouco, sabe? Eu parei até o vídeo e pensei um pouquinho. E se isso fosse um aviso? Que, gente, bora admitir, aqui na Terra acontecem coisas que a gente para pensar assim, não, aqui não tem lógica de ser a Terra, aqui só pode ser o inferno. Olha isso, o que tá acontecendo? Dark Web, por exemplo, o Deep Web, esqueci. Um desses dois que, gente, lá os conteúdos são absurdos, entende? E o outro ponto que eu queria falar, quando ele rogou, né, por Deus, quando ele pediu ajuda a Deus, não sei, não posso afirmar. O amigo disse que morreu, né? Mas eu acho que ali foi apenas talvez uma revelação e ele não estava preparado. E aí, quando ele intercedeu por Jesus, né, por Deus, acabou que o Senhor o tirou daquela cena. Mas ele disse também que os carcereiros, né, demoníacos, falou com ele, olhou para ele e revelou, né, pelos olhos tudo aquilo. Então é difícil falar, mas segundo as pesquisas, né, e segundo a opinião pública, e segundo algumas palavras da Bíblia, isso não seria possível. Mas, gente, uma coisa que eu venho compreendendo e que eu acho super necessário até mesmo você aí do outro lado compreender, é que nós somos falhos, mas Deus não é. Deus, quando promete uma coisa pra você... Ai, meu amigo, ele não é um Deus de mentiras. Então, né, às vezes Deus também pode ter revelado e dizer, olha, preste atenção, eu tenho coisa muito melhor pra você, querido. Saia daí, saia das drogas, saia disso e tudo aquilo. Porque vocês viram, a família dele já tinha desistido. Quando ele falou isso, me tocou muito, porque, gente, a família desistir, e o jeito que ele falou, deu a impressão de que a família tentou tanto, 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 e a ponto até de que ele mesmo desistiu. Então ele também deve ter tentado muito e não conseguiu. E depois dessa revelação, né, foi super necessário ela para que o amigo ele parasse com essas coisas da vida.
Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por ter enviado o relato. Gente, foi só um relato, mas foi um relato muito grande, interessante e, querendo ou não, abordou tudo que foi abordado aqui, não é? Basicamente, quase tudo, né? Nossa, isso que estralou. Mas eu adorei muito estar aqui com vocês. E eu não tinha lido o relato, tá? Porque eu achei que eu tinha separado, mas aí eu fui procurar. Eu disse, meu Deus, eu vou soltar um assunto sem relato. E eu fui procurar e eu finalmente tinha achado um e grande. Porque tem uns que são bem breves e aí ia ficar bem assim, bem xoxinho o vídeo de hoje sem relato. Mas enfim, como eu falei, espero que. Gente, eu não sei se eu falei aí, mas outra abordagem que eu quero falar com vocês antes de encerrar o vídeo é que pode ser que eu passe uns dias sem gravar e eu vou pedir já, adiantar, né? Pedir desculpas, porque meu marido ele acordou hoje sem voz, então é provável que eu fique doente, porque eu já estou sentindo durante o vídeo, vai ter alguns cortes, mas é porque do nada minha voz ficava rouca, do nada eu não conseguia falar. Ai, coisas da vida, mas é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijo e um cheiro, tá bom? E deixa seu comentário aí sobre a sua opinião sobre o inferno, sobre questões religiosas também, que pode ser que vocês tenham se aprofundado em alguma outra religião, mas é isso. Por alto deu, né, esse conteúdo, porque, gente, eu tô trazendo conteúdo assim todos os dias, então todos os dias eu tenho que estudar bastante sobre conteúdos diferentes, todos os dias eu tenho que fazer um enredo, todos os dias eu tenho que gravar e todos os dias eu tenho que editar. É puxado. E nos dias que eu não postar, mil desculpa, como eu já falei no outro vídeo, é mais pela questão de que deu problemas na gravação, às vezes pode ser problema no áudio, às vezes pode ser problema na edição, na renderização. Muitas variáveis, acredite, muitas variáveis eu passo para que esse vídeo saia no YouTube. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau!